O que é o cartel? Eu me chamo Humberto Júnior, sou psicanalista lacaniano e esse é o segundo vídeo da playlist Tríplice Lacaniana, em que eu me proponho a pensar os 3 dispositivos pensados por Lacan dentro da proposta da sua escola para a formação do psicanalista. No primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre o que seria a escola de Lacan ou as escolas de Lacan. Nesse segundo, eu me proponho a pensar com vocês um pouco a respeito do cartel, que seria e que é um dispositivo ainda hoje utilizado pelas escolas de Lacan, ligadas à AMP, e também de uma forma independente por aqueles que decidem embarcar nesse trabalho de produção de cartelizantes. Então, fique comigo, vamos pensar um pouco, construir algo a respeito do cartel. Então, o que seria o cartel? Lacan diz, e mais precisamente referenciando aqui, em 2 textos principais para pensar o cartel, que é o ato de fundação da Escola Freudiana de Paris, de 1964, e o texto Décollage, que é um texto de 1980. Nesses 2 textos, Lacan formaliza o dispositivo do cartel como um dispositivo para a formação do psicanalista, e no texto Décollage, que é um texto de 1980, ele formaliza dizendo, ele descreve como é que um cartel ele deve funcionar e acontecer. E nesse texto de 1964, no ato de fundação da Escola de Paris, ele diz o seguinte, e eu quero tomar a citação na íntegra. Aqueles que vierem a esta escola se comprometerão a realizar uma tarefa submetida a um controle interno e externo. Os que assim se comprometerem podem estar seguros de que nada se economizará para que tudo o que façam de valor tenha a difusão merecida no local mais convincente. Para a execução desse trabalho, adotaremos o princípio de uma elaboração sustentada dentro de um pequeno grupo. Cada um deles se comporá de pelo menos 3 pessoas e de no máximo 5, sendo 4 o tamanho ideal, mais um encarregado da seleção, da discussão e da saída a dar ao trabalho de cada um. Então, no ato de fundação, que é esse texto inicial de 1964, Lacan inaugura a ideia do cartel dentro do dispositivo da sua escola. No texto Décollage, de 1980, ele diz que o cartel é uma máquina de guerra contra o analista de data e a sua cambada. O que é que o Lacan quer dizer com essa frase, quer dizer com a construção e a constituição do cartel? Ele percebe que, em dado momento, a escola se depara com uma certa fragilidade no que tange a produção e transmissão da psicanálise. Logo, ele considera que o cartel seria o dispositivo por excelência para a transmissão da psicanálise. O dispositivo que, dentro da escola, tem o funcionamento operacional de uma célula ativa que mantém a transmissão da psicanálise viva. É como se fosse uma célula que pesquisa, problematiza e transmite a psicanálise. E aí, ainda nesse texto Décollage, ele estrutura a ideia do cartel a partir de 5 pontos. O primeiro deles, que ele diz que o número 4, né, a quantidade 4 é o número ideal, como eu citei ainda há pouco na citação, diz que dos 4 deve ter o mais 1. Então, o cartel é construído no número ideal para Lacan de 4 mais 1. Ele fala para prevenir o efeito de cola, o trabalho do cartel deve ter duração de entre 1 ano e meio a 2 anos, e dá outras recomendações dentro desses 5 pontos. Mas vamos à definição. Na íntegra, o que é um cartel? Parto como pressuposto para essa resposta a seguinte ideia. Todo cartel é um grupo de estudos, mas nem todo grupo de estudos é um cartel. E por quê? O cartel ele tem um funcionamento diferente do que é comum de se ver nos grupos de estudos por aí.
Ele funciona na medida em que, primeiro, que é um número limitado de pessoas, de 4 mais 1. Esse mais 1 é a figura, é a pessoa, é a função que vai provocar o efeito de saber e de direção nesse cartel. O mais 1 não é aquele que sabe mais, mas é aquele que, na melhor das hipóteses, coordena o cartel e que é o vínculo de ligação com a escola. Por Lacan pensar o cartel como um dispositivo para a escola, ainda hoje, algumas escolas de psicanálise ligadas à Associação Mundial de Psicanálise têm como requisito de formação, para a formação dentro da escola, a participação em um cartel. Então, você participa do cartel em vista de ingressar, de se tornar membro da escola. Então, essa é a finalidade do cartel dentro da escola, é contribuir também para a formação do psicanalista. E aí o cartel ele tem não somente um número de participantes limitados, como também tem o tempo de duração limitado. Então, Lacan diz no texto da Decollage que deve durar de 1 ano e meio a 2 anos para evitar o efeito de cola. E o que seria esse efeito de cola? Seria o efeito de que isso se estendesse por muito tempo. E o cartel, ao final dele, entre 1 ano e meio, 2 anos, que outrora é eleito um tema, uma questão de cartel para os 4 e 5, né, os 4 mais 1, prevê ofertar um trabalho final à escola. Geralmente as escolas de psicanálise têm jornadas de cartéis, em que nessas jornadas os participantes, os cartelizantes, apresentam nesses trabalhos os trabalhos incompletos ou os trabalhos finalizados do cartel. Então, em suma, o cartel é um grupo de pessoas formado por 4 mais 1. Esse mais 1 é o vínculo com a escola, porque dentro da proposta da escola, o cartel precisa estar registrado na escola para que tenha sua validade no percurso de formação da proposta da instituição. Se isso acontece fora dos muros da escola, é uma experiência sem tantas burocracias, como ter que inscrever, ter que ter um mais 1 que é membro da escola. Já vi cartéis, já participei de cartéis também que não estavam vinculados a instituições. Mas, enfim, a ideia do Lacan é que o cartel ele servisse para a construção, né, e a transmissão da psicanálise dentro da proposta da escola, e, em contrapartida, servisse também para a formação do psicanalista. Eu vou deixar aqui na descrição um texto básico de uma revista de psicanálise para quem tiver mais interesse, como também vou deixar o link do texto O Ato de Fundação, de 1964, como também vou deixar o link do texto da Decollage para quem tiver mais interesse fazer a leitura na íntegra desses textos. Para quem procura cartel, o ideal é se juntar com pessoas que sejam dispostas eticamente a conduzirem um, ou procurarem uma escola de psicanálise que trabalhe com cartéis e procurar, dentro daquela proposta, um tema que lhe for do seu interesse. Conta aqui nos comentários o que é que você pensa sobre isso, se você já participou de um. Eu já participei de alguns e é uma experiência que mudou totalmente o meu percurso em psicanálise, porque me deu uma outra visão acerca do fazer psicanalítico. Então, até o próximo vídeo em que nós vamos falar sobre o dispositivo do passe. Um beijo para vocês.